A paz do Senhor, meus queridos. Bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite, dependendo do horário que você for ver esse vídeo. Hoje nós vamos compartilhar aí mais um capítulo aí, né, do nosso devocional, fechando o mês de julho, tá? Do dia 23 ao dia 31 de julho. Não esqueça de compartilhar esse vídeo, ok? Mande para alguém que você gosta, ele vai gostar desse vídeo, ok? Então vamos compartilhar do dia 23 ao dia 31. Quais são os livros e capítulos aqui? 1 Coríntios do capítulo 10 a 15, 2 Reis do capítulo 3 a 11, fechamos o livro de Amós, capítulo 8 e 9, o livro de Obadias, que é um capítulo único, o livro de Jonas todo, né, completo, do capítulo 1 ao 4, e Miqueias, capítulo 1 e 2. Esses são os nossos, né, capítulos e livros para o devocional de hoje. Começamos então já aqui pelo livro de Amós, Obadias, Jonas e Miqueias, parte 1 do nosso devocional. Amós, capítulo 8. O que nos fala capítulo 8 de Amós? A visão do cesto de frutos, né, e a colheita do povo, né, aquilo que o povo plantou eles vão colher. A colheita da diáspora de Israel e a denúncia da corrupção que havia em Israel naquela época. E no final, né, do capítulo, a restauração da adoração verdadeira, né, que Deus iria restaurar do povo de Israel. Versículo 11 a gente vê bem isso, né? Eis que vem dias, diz o Senhor, que ele diz aqui. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, ok? Mas de ouvir as palavras do Deus Todo-Poderoso. Maravilhoso, né? Capítulo 9, então, avançamos. A visão que Amós tem, né, do Senhor no altar. E a palavra de juízo e de diáspora do povo de Israel. Ok? E no versículo 11, ele fala aqui da restauração do tabernáculo caído de Davi. Né? Mesmo, repetindo aqui, né, do capítulo 8, que ele restauraria a sede de adoração no povo. E é interessante que o tabernáculo de Davi, que foi instituído por Davi, havia 24 horas de louvor e adoração, né? Por turmas específicas, isso perdurou até o tempo de Jesus, né? Quando Jesus veio, né, nascimento do nosso Messias, tinha os turnos ali, isso é bem relatado nos evangelhos, os turnos de adoração de louvor, dos sacerdotes também. Então, aqui na visão, ele mostra no versículo 11, claramente a restauração do tabernáculo caído de Davi, né? E o ajuntamento do povo novamente como nação para adorar ao Senhor. Isso no final dos tempos. Ele deixa bem claro isso aqui. E entramos então, fechamos aqui essa parte do livro de Amós e entramos lá no capítulo único do livro de Obadias. Ele é único, ele é o menor dos livros do cânon, ok? E fala literalmente sobre juízo em Edom. Olha que interessante. São descendentes de Esaú, que hoje, né, está ali no meio do povo muçulmano, por negarem, né, auxílio e ajuda a Israel. E não só isso, mas participaram também do mal na invasão e na diáspora de Israel. Na parte final, fala do dia do Senhor. Desde o início do capítulo aqui, ele faz menção ao Yom Kippur, tá? Literalmente aqui, o livro de Obadias, ele é como se retratasse ali Yom Kippur, que ele cita o emissário aos gentios e o dia do perdão. Então ele cita isso aqui. O que é o emissário? No Yom Kippur eram separados 2 bodes e tiravam-se sorte desses 2 bodes. Um era sacrificado e o outro era o bode emissário, que eles enviavam, né, para morrer no deserto, ou seja, ele ia ao deserto. Ambos os 2 bodes apontam para Jesus. Eu tenho uma pregação falando sobre só o Yom Kippur, tá no canal, ok? Avançando aqui, Jonas, ok? O livro de Jonas, nós vamos agora entrar e terminar o livro do profeta Jonas, que é o sinal, né, que Jesus falou que daria ao povo quando ele veio, né? Os judeus, os escribas e fariseus pediram um sinal. Falou, nenhum sinal vos será dado, senão do profeta Jonas. Olha que interessante. Livro de Jonas, Deus fala a Jonas para ir então a Nínive, capítulo 1 aqui. Profetizar juízo, né, nessa cidade, mas ele ignora e vai para Tarsis, em um navio. E Deus envia então, né, uma tempestade,
Jonas é despertado do sono por aqueles que estavam ali no navio, com medo da tempestade, pedindo para ele que orasse ao Deus dele. E Jonas então falou: olha, a culpa é minha. Aí eles lançaram sortes entre eles, e a sorte caiu em Jonas. Falou: de onde você é? De que terra que você é? O que você falou? Eu sou o profeta do Deus Altíssimo da terra de Israel. Falou: então o que nós vamos fazer com você para acabar com essa tempestade? Falou: vocês vão ter que me jogar no mar. E eles então, ficam resilientes ali e tal, mas decidem jogar ele ao mar. Quando eles jogam ele no mar, o mar se acalma. E Deus então envia um grande peixe, e Jonas é engolido por esse grande peixe, fica 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Avançamos então ao capítulo 2. Jonas ora ao Senhor dentro do ventre do peixe. E aqui, o capítulo 2 literalmente é a oração de Jonas. Então ali mostra a oração de arrependimento dele, confissão a Deus dentro do ventre do peixe. E então Deus ordena, no final do capítulo, o peixe a vomitá-lo em terra seca. Ok? Capítulo 3 de Jonas, Deus ordena a segunda vez para Jonas ir a Nínive e profetizar. Então dessa vez ele obedece, e ele profetiza, vai andando na cidade profetizando. E o povo se arrepende, desde o rei ao menor, até o animal. A Bíblia relata. O rei propaga o jejum, promove um jejum e pede para que todos, e ordena que todos dispam e vistam de pano de saco cinza, em sinal de arrependimento. E eles ficam em jejum por esse tempo de arrependimento. Também aqui é um apontamento do Yom Kippur. Alguns falam que esse aqui foi exatamente no período do Yom Kippur. Ok? O jejum de Nínive. E então Deus se arrepende do mal que iria fazer a Nínive, e decide perdoar toda a nação por causa do ato de arrependimento. No capítulo 4 nós entramos, então Jonas se ira contra o Senhor, e ele disse que tinha fugido, num navio para Tarsis, porque sabia que Deus era misericordioso e que ele sabia que Deus iria perdoá-los se houvesse arrependimento. E então Jonas dorme, Deus faz crescer uma boboreira em cima dele para fazer sombra para ele, e ele continua ali dormindo. No dia seguinte Deus faz secar a boboreira e Jonas se irrita com isso, por causa da boboreira. E Deus então usa isso para falar com Jonas: olha, você teve compaixão da boboreira, porque eu não teria compaixão das quase 200 mil almas que havia ali em Nínive, Por que não havia de ter misericórdia deles? Então ele toca no coração de Jonas com essa mensagem. E avançamos então para o livro do profeta Miqueias, capítulo 1. Avançando aqui já, ele foi contemporâneo de Isaías, de Amós e de Oséias, o profeta Miqueias, que profetizou em Judá nos dias de Jotão, Acás e Ezequias. E ele profetiza juízos sobre Israel e sobre Judá também, Jerusalém. Então ele profetiza o juízo de Deus sobre essas duas, sobre as duas nações. No capítulo 2, avançando, é o juízo de Deus que virá sobre o povo de Israel e de Judá. Deus ordena que eles não resistam. Olha que interessante essa parte aqui. Para eles não resistirem, quando forem invadidos e tomados, para eles não resistirem, e para eles não permanecerem na terra, para eles irem na diáspora, mas para que eles possam ir, e promete uma futura restauração. Ok? Essa mesma palavra que Deus deu para Jeremias. Ok? Encerramos aqui essa parte do nosso devocional. Parte 2 do nosso devocional. Entramos no livro, continuamos agora no livro de 2 Reis. Vamos agora para o capítulo 3, o reinado de Jorão, filho de Acabe, e todos os seus pecados. E os moabitas, que eram vassalos até então de Acabe, rei de Israel, se rebelaram depois da morte de Acabe, e Jorão faz guerra então a eles, junto com o rei de Judá. Então ele vai lá, chama Judá, e o rei de Edom também, e eles buscam o profeta Eliseu, que ele repreende o rei de Israel, ele repreende porque ele era um deus mau, um rei mau, desculpa. E Eliseu pede, ele respeita o rei de Judá, ele pede um músico. Então o Espírito do Senhor vem sobre ele profetiza que haveria chuva, porque nesse período de guerra estava tendo uma seca severa. E a chuva vem e gera os rios, e também profetiza que eles iriam derrotar os moabitas. Então o rei de Moabe, vendo que a sua derrota, então decide
nesse meio, no final do capítulo, sacrificar seu filho a Moloque. Isso deixa Israel e Judá indignados. E a guerra cessa por ali, porque ele já havia sido derrotado. Capítulo 4, os milagres de Eliseu. O capítulo 4, basicamente, relata os milagres de Eliseu. No capítulo 5 também. Milagres de Eliseu. O primeiro milagre aqui relata pelo menos 5 milagres. O milagre de Eliseu, aqui da mulher do profeta, que estava endividada depois da morte do seu marido. Os credores vieram ali e Eliseu manda ela, então, pedir muitas vasilhas emprestadas aos vizinhos, pega a botija de azeite, e fala para ela derramar sobre as vasilhas. E ela começou a obedecer, fazendo, até que acaba todas as vasilhas. Quando ela pede para o filho a última vasilha, ele fala, já não tem mais, então o azeite deixa de cair da botija. Então Eliseu ordena ela, vai lá agora, vende esse azeite, paga todas as dívidas e viva do resto. Com certeza era muito azeite. Então esse foi o primeiro milagre. Depois disso, você relatar 2 milagres aqui na vida de uma mesma pessoa. Milagre número 1, na vida da mulher sunamita, que Eliseu sempre passando por lá, ela falou, vamos fazer um quarto aqui para o profeta e para o seu servo, porque toda vez que eles vêm aqui, eles ficam e ela prepara um quarto para ele, organiza direitinho, e quando ele vem ali, aí o profeta manda chamar, ela fala, olha, você vai ter um filho. Ela fala, não brinca com isso, eu não estou pedindo nada para Deus, estou fazendo de coração o que eu estou fazendo. Você está falando, eu creio. E aqui é um milagre poderoso, porque primeiro, ela não podia ter filho, segundo, o marido dela já era velho, então não tinha mais o vigor para ter filho. E ela engravida, nasce um filho varão. A criança cresce, aqui já vem o segundo milagre. E ela ali, de repente, sente uma dor de cabeça, reclama, vai à sua mãe, deita no colo de sua mãe e morre. Ok? E ela, então, se levanta e vai procurar o profeta. E ela segue o caminho até achar o profeta. Achando o profeta, todos ali parando ela, perguntam, vai tudo bem? E ela diz, vai tudo bem. Ou seja, ela não fala nada para ninguém enquanto não vê o profeta. Quando ela chega diante do profeta, ela lembra o profeta as palavras que ela havia dito. Fala, olha, eu não pedi nada para Deus, Deus me deu um milagre. Só que agora Deus tomou o meu milagre, meu filho morreu. Fala para ele fala assim, aguarde que eu vou lá. E ele vai, então, a terra manda o servo dele na frente, com o bordão dele, coloca sobre a criança não responde até ele chegar. Lá quando ele chega, ele deita sobre a criança, olho com olho, boca com boca, nariz com nariz, e a carne da criança se aquece. Ele volta a hora, e aí a criança tosse por 7 vezes e ela ressuscita. Um milagre de ressurreição poderoso. E ele pega a criança e dá então o menino para sua mãe. Esses foi 2 milagres na vida de uma mesma pessoa. Então, aí 3 milagres. 4º milagre aqui, Eliseu então foi ao Gilgal, ele tinha fome, então reuniu ali com os profetas, um deles recolheu algumas ervas venenosas, ervas perigosas, venenosas, por engano, e cozinhou na panela junto com os outros ingredientes. E quando eles comeram, gritaram a morte na panela. Então Eliseu pede uma medida de farinha, ele deita a farinha na panela, e manda servir. Falou, a morte foi embora. E eles comem sem problema algum. Um milagre, que ele tira o veneno da panela. E o último milagre relatado nesse capítulo, que Eliseu recebe uma visita de Baal Salina, que traz 20 pães e algumas espigas verdes para Eliseu, e Eliseu falou, olha, manda distribuir para todos, tinha mais de 100 homens ali. E eles mandam distribuir isso para todos. Ele falou, mas não vai dar para todos. Ele falou, faça. E ele distribui, então multiplica-se os pães e multiplica-se as espigas. No caso aqui nos evangelhos é os pães e os peixes, aqui é os pães e as espigas. Segundo a palavra do profeta, todos comeram e sobraram, muita sobra, ok? Parecido com o milagre de Jesus, Capítulo 5, a história de Naamã, general do exército da Síria, que pega lepra. E uma das escravas, servas que ele leva cativa para a Síria, fala, lá na minha terra tem um profeta, ele é homem de Deus e ele pode curar essa lepra sua. Aí ele manda uma carta então ao rei de Israel, que se irrita, fala, quem sou eu? Eu não sou profeta, não sou nada, eu não posso fazer nada por você. Aí ele decide por si só fazer uma caravana, levar tesouros e ir até Israel, procurar esse profeta. Ele acha o profeta, só que o profeta não recebe ele, o profeta Eliseu. E só dá uma palavra para ele, manda ele lá mergulhar 7 vezes no Rio Jordão,
e tá tudo certo. Então ele fica indignado, vai embora irritado. Os servos dele conversam com ele no meio do caminho e falam: que te custa, né, você mergulhar? Você não vai perder nada com isso, não vai acontecer. Se for curado, tá ótimo. Se não for, tá tudo bem, você só toma um banho. Não é bem essas palavras, mas eles convenceram ele. E ele então decide parar e mergulhar 7 vezes no Rio Jordão e é purificado sua lepra. Ele retorna então lá para o profeta e oferece os tesouros para ele. Ele fala: não quero nada seu. Né? E ele vai então ao seu caminho. Geazi, que era servo do profeta Eliseu, decide então ir atrás dele e pegar alguns presentes, alguns dos tesouros ali. E ele dá, né, como se fosse para o profeta Eliseu. Geazi volta, esconde, sobe até Eliseu. Eliseu manda chamar ele e fala assim: olha, por que você fez isso? Repreende ele severamente, fala assim: agora a lepra de Naamã vai para você. E imediatamente se cumpre a palavra e ele se encontra leproso. Capítulo 6, Eliseu então faz outro milagre aqui, né? Estava ali com os profetas, estavam construindo algo para aumentar a casa onde estava ali a escola de profetas, e um dos estavam com o machado na mão, emprestado, bate a parte de ferro do machado de escola, cai na água, e no rio, né? E ele falou: e agora? O machado era emprestado, chama o profeta pega um graveto, joga na água e o ferro flutua, né? Muda as leis da física, mais um milagre. Né? O rei da Síria aqui fica doente, né? E planeja ir contra Israel, ok? Mas o rei da Síria fica sabendo e manda o exército atrás de Eliseu. Porque o que acontece aqui? O rei da Síria, antes, né? Ele planejava atacar Israel, mas Eliseu mandava avisar o rei de Israel. E ele falava: mas como é que o rei de Israel fica sabendo? Que espião é esse? Ele falou: não, olha, o profeta Eliseu, o que você fala escondido no seu quarto, Deus revela a ele manda avisar. Aí ele falou: então manda lá um exército atrás de Eliseu, pega ele, mata esse cara aí, que estava atrapalhando meus planos aqui, que eu queria invadir Israel, agora não tá dando. E aí eles mandam o exército, chega lá, os servos se assustam com o tamanho do exército, falam assim: vocês não sabem de nada. Senhor, mostra para ele quem está conosco. Que os olhos dos servos se abrem e eles veem os exércitos dos anjos cercando eles, milhares de miríades. E ele, uau! Imediatamente Eliseu ora, eles ficam cegos, eles guiam esse exército até a salão principal do rei de Israel. Ora novamente, os olhos deles se abrem, eles se veem no castelo do rei de Israel. E o rei de Israel pergunta: e agora? Eu mato eles ou não mato? O que eu vou fazer? Porque eles eram inimigos. Ele falou: não, você vai alimentá-los, deixa descansá-los e despede eles em paz. O rei obedece o profeta Eliseu e faz exatamente isso, né? E depois disso, né, Ben-Hadad, o rei da Síria, faz guerra contra Samaria, cerca a cidade de Samaria, ok? Que era Israel. Quando a fome bate no povo, começa então a pensar em comer carne humana. E fala o rei sucumbe e reconhece a profecia de Eliseu, e que esse foi algo que foi permitido da parte de Deus, né? Eles reconhecem aqui. E no capítulo 7, continuando essa mesma história, Eliseu profetiza em Samaria e diz que Deus derrotaria os sírios e que no dia seguinte essa fome ia acabar, né? E que haveria comida em abundância. Só que um homem que estava lá do rei falou: eu duvido, nem se abrir os céus e derramar comida do céu, não vai dar para esse povo. Então Eliseu falou: olha, todos vão comer, menos você. Ele só lança essa palavra. Profetizei isso. Então 4 leprosos decidem durante a noite eles saírem da cidade e falaram: não vai morrer mesmo, então vamos descer lá, ver se acha alguma coisa para comer. Que a gente morre pelo menos barriga cheia, né? Os 4 leprosos, então, quando eles chegam no acampamento e veem o acampamento todo vazio, roupas caídas no chão, como se tivesse saído correndo às pressas. Deixaram tudo para trás: comida, arma, roupa, as barracas, tudo ali. E eles então decidem, eles comem, satisfazem e decidem avisar o rei. Eles avisam o rei, aí todos saem para fora e vão lá, né, verificar. Eles veem que é verdade, então todos saem correndo, né, para comer, com aquela fome, aquele desespero. E eles atropelam o homem que Eliseu tinha falado: você vai ver com seus olhos a comida, a fome acabar, mas você não vai comer. E o homem morre ali, atropelado pelo povo que saiu desvairada. Capítulo 8, Eliseu fala então a mulher sunamita para peregrinar a sunamita novamente, outro milagre na vida dela. Deus avisa: 7 anos de fome virá,
Então vai peregrinar. E ela obedece e vai com a sua família por 7 anos à terra. E ela perde a terra, porque ela fica 7 anos longe, a terra é tomada, porém ela volta. Né? Quando ela volta, ela vê que foi tomada a terra e vai ao rei. Chegando lá, o rei estava batendo um papo com Geazi, que era discípulo de Eliseu. Falando, conta aí os milagres de Eliseu. E ele começa a contar a história da ressurreição, que foi um maior milagre, do filho da Sunamita. Olha que coisa, como é a graça de Deus é maravilhosa. E ela chega exatamente no momento que ele estava relatando a história do filho dela. E quando ele olha, fala, olha ela aí, ó, essa aí é a mulher, a filha do rapaz que ressuscitou. Ele olha, você foi seu filho que ressuscitou? Conta aí, conta aí. Ah, não, eu vim sim, ele ressuscitou, é verdade e tal. Mas o que você precisa? Ele falou, não, minha terra foi tomada, aí o rei manda restituir a terra dela e mais ainda, restituir os 7 anos monetariamente do tempo que a terra dela ficou tomada, parada, o que foi produzido nesse tempo. Então ela recebe a graça de Deus poderosamente abundância por causa da obediência da palavra ao profeta. Ok? Hazael então vai até Eliseu, amando de Ben-Hadad. Hazael era aquele que Elias, no devocional passado eu falei que Deus dá 3 direções para Elias, né? Ungir Jeú, rei, ungir Hazael, rei de Samaria, e ungir, rei dos sírios, e ungir Eliseu como profeta no lugar dele. Então, Hazael é esse cara, ele é general do exército aqui, ok? De Ben-Hadad. E ele vai para perguntar se Ben-Hadad vai ficar vivo, porque ele adoece. Aí o profeta falou, não, ele vai morrer. E você vai ser rei no lugar dele. Ele falou, eu? Não tenho essa pretensão. E aí ele chora, aqui relata o choro do profeta Eliseu, porque Deus mostra a ele que Hazael, que ia ser rei, ia matar muitos ali, né? ia destruir Israel, ia abrir o ventre das mulheres grávidas, enfim. Isso aconteceria no reinado dele. Aí, já aqui no capítulo, avança para o reinado de Jorão, filho de Josafá, de Judá, por 8 anos. Ele reina por 8 anos. Tinha por esposa a filha de Acabe, ok? E ele fez o que era mal aos olhos de Deus, infelizmente. Né? Acasias, então, assume o reinado de Judá, no lugar depois dele, por 1 ano só. Ok? E também faz o que era mal aos olhos do Senhor, porque a sua mulher era Atalia, filha de Omri, rei de Israel, ok? Descendente de Acabe. Jorão, filho de Acabe, faz então guerra a Hazael, aquele lá que eu falei agora, rei da Assíria, e perde e fica doente com as feridas que há de guerra nele. Capítulo 9, então Eliseu manda profetas a Ramote de Gileade ungir Jeú, rei de Israel, e manda-o ferir toda a casa de Acabe. Falou, é para cumprir a palavra do profeta Elias, ok? E a minha que eu estou te dando a parte de Deus. Destrói toda a casa dele. Jeú então sobe em obediência ao profeta e vai a Israel. Ele vai a caminho de Israel para matar então Jorão. Este manda 2 servos ter com ele, e eles não voltam. Ele manda o primeiro não volta, manda o segundo não volta. Falou, para trás de mim aí que eu estou indo com um propósito específico. E aí, por fim, o próprio Jorão sai de Israel, vai no caminho ter com Jeú. Pergunta, vem em paz ou não? Ele falou, não vim em paz não. E ele tenta fugir, ele entesa o arco e lança e fere ele ali. E mata Jorão. E mata todos ali. Depois ele vai, então, termina de chegar em Israel. E lá, Jezabel fica sabendo e se pinta, maqueia, fica lá em cima da torre esperando. Ele olha para os eunucos, quem está comigo aí, lança ela daí. E eles empurram, os eunucos empurram ela de cima, ela cai, né, se esborracha lá no chão e salpica sangues na parede. E enquanto isso, Jeú entra, vai comer, depois vai lá, pega essa maldita lá e manda enterrar ela. Só que a palavra de Deus já havia se cumprido. Quando eles vão lá para enterrar ela, os cães haviam comido as carnes de Jezabel. Ok? Conforme a palavra de Elias, a profecia se cumpre aqui. E avançamos para o capítulo 10. Jeú organiza e mata, então, os 70 filhos de Acabe. E manda arrancar suas cabeças, né? Ele manda o recado, as pessoas obedecem, mata os filhos de Acabe e manda as cabeças para ele, por ordem dele. No caminho, ele vai a caminho, então, né? E no caminho ele encontra os irmãos de Acasias, rei de Judá, né? E mata todos eles, porque ele era, né, casado com a casa de Acabe, ok?
42 homens. No caminho ele encontra então Jonadab, aqui é a palavra poderosa, que isso aqui aparece nas profecias de Jeremias, filho de Recabe. Ele entra no carro e vai com Jeú. Ele pergunta se é comigo ou não. Porque depois, lá em Jeremias, Deus dá uma profecia aos recabitas, aos filhos de Jonadab, da casa de Recabe, por causa desse ato dele. Um dos atos que ele teve, de honra a Deus. Jeú pergunta para Jonadab, você está comigo ou não? Ele falou, estou contigo. Aí ele entra no carro e segue junto com Jeú, né? E eles chegam lá, né, na terra, e armam ciladas para os profetas de Baal. Eles organizam lá como se fosse um sacrifício, entre aspas, e coloca todos os profetas de Baal junto no mesmo lugar e matam todos eles. Matam todos eles. Todos eles são mortos. E nisso também eles quebram as estátuas, destrói a casa de Baal. Porém, Jeú persistiu nos pecados de Jeroboão, primeiro, aqui lá quando começou os reis de Israel, logo depois de Salomão, que ele fez os bezerros, os 2 bezerros de ouro, né? Eles voltam a adorar esse bezerro por 28 anos, então ele reinou, e depois Jeoacás, seu filho, reina em seu lugar. Capítulo 11, avançando aqui, Atalia, né? Aquela que é mãe de Acasias, que era da casa de Acabe, viu que ele era morto e usurpa o reino e manda matar todos os filhos ali dele, né? Porém, eles salvam Joás, né? E o guardam eles por 6 anos, guardaram ele. E quando ele tinha 7 anos, eles armam uma emboscada, matam essa mulher que reina durante os 7 anos, quase 7, né? 6 anos, e com 7 anos, Joás é ungido rei sobre Israel, no lugar de Atalia, eles coroam ela, ok? Deus abençoe. Parte 3 do nosso devocional, livro de 1 Coríntios. Agora começamos aqui já no capítulo 10 de Coríntios. Paulo, aqui, irmãos, vai ser um mergulhar teológico aqui nas cartas de Paulo, tá? Paulo começa falando no capítulo 10 da importância das figuras da velha aliança, né? Qual a importância delas? Como Cristo, né, aparecia em toda a velha aliança, e ele aparecia ali principalmente como a pedra no deserto, aquela que, né, matava a sede do povo. E como eles se irritaram com o Senhor, irritaram o Senhor ao longo dessa caminhada no deserto, e murmuraram e pereceram. Paulo exorta os coríntios a não irem para o mesmo caminho. Paulo fala que como se portar, né? Paulo fala assim, como vocês devem se portar diante dos judeus, dos gregos e da igreja. Aqui Paulo fala sobre comportamento no que diz respeito principalmente ao compartilhar do pão nas refeições, ok? Sempre com diligência, nunca visando ferir a outra pessoa na sua própria consciência, ou seja, primeiro ferir a sua consciência e ferir a consciência do seu próximo, naquilo que ele come ou deixa de comer, no que é relacionado também a comidas sacrificadas a ídolos. Também Paulo fala sobre isso aqui, tá? Para não ferir a nossa própria consciência. Então, não pergunte do que se vende no açougue, compre, ok? E no versículo 23 ele fala, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Ou em outra versão, não me deixarei ser dominado por nenhuma delas, ok? Capítulo, então, 11, Paulo pede para os cristãos de Corinto para imitarem ele no seu proceder. Paulo está falando sobre isso aqui. Me imitem no meu proceder, ok? No que eu vou falar. E como ali havia, então, muitas prostitutas cultuais, então, essa palavra de Coríntios 11, daqui são muitas seitas. Muitas, né, seitas erradas aqui com relação a isso, a usos e costumes principalmente, com relação ao uso de véu, alguns tipos de comportamento, usos e costumes, saíram desse tipo de doutrina aqui, doutrinas erradas, né, que se tornaram algo que era particular para essa cidade, se tornou para tudo, e Paulo deixa isso claro, inclusive aqui no versículo 16. Por que Paulo fala ali para vocês, né, que tem cabeça raspada, usem véu, né? Que o cabelo da mulher tem que deixar cabelo comprido, né? E fala também sobre os homens não usarem véu e também não rasparem o cabelo, né? Que o homem não deveria cobrir o cabelo e nem raspar o cabelo. Paulo diz claramente, então, para aquela comunidade específica, com relação ao uso de véu e algumas coisas a mais. Mas
Aqui no versículo 16 ele diz: mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume. Paulo fala, nós não temos esses costumes nem nas igrejas de Deus, nas demais igrejas, nas demais congregações. Só em Corinto que havia esse costume. Então, as pessoas pegaram isso, transformaram isso aqui em um tipo de doutrina de uso e costume em algumas igrejas. Paulo agora, então, adverte, né, logo depois sobre a ceia do Senhor, né, e a glutonaria que acontecia, a falta de honra entre eles na hora da ceia, né, com um comendo na frente do outro, comendo mais que deveria. Aí ele, né, exorta seriamente, cita como Jesus celebrou a ceia, falou, Jesus celebrou a ceia sim, ok? No final ainda lava os pés dos discípulos. Se alguém então está com fome, come em casa, venha celebrar a ceia já saciado na sua fome, para que não deis lugar ao diabo, não dê brecha, ok? Principalmente num momento, né, tão sublime que é a ceia. No capítulo 12, então, Paulo, aqui a gente entra, né, em matérias específicas até de seminário, Paulo fala sobre os dons espirituais, diversidade de dons, né? Porém, o Espírito é o mesmo Espírito distribui dons a todos os homens. E aqui ele fala então de 9 dons especificamente, e a gente separa aqui no seminário em 3 grupos de 3 dons. Os primeiros 3 dons, né, não está nessa mesma ordem na Bíblia, mas os dons que é separado, os primeiros 3 são dons de revelação, que a pessoa fala, né? Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espírito. Não é discernimento de espíritos, né, de vários. Não, é um discernimento, a palavra melhor seria discernimento espiritual. A pessoa aprende a discernir o seu espírito, discernir o espírito da outra pessoa, os espíritos malignos que atuam naquele ambiente espiritual e o que o Espírito de Deus quer com tudo isso, né? Qual é o direcionamento de Deus. Então esses 3 dons atuam juntos, né? A palavra de sabedoria, de conhecimento e o discernimento de espírito, ok? São 3 dons que atuam juntos, tá? O segundo, né? Grupo de dons, o de fé, o de curas e os de operações de milagres, ou de maravilhas, em algumas versões, operam juntos. Geralmente, os apóstolos e os evangelistas fluem muito bem nesse dom aqui. O primeiro grupo de dons aqui também, que eu citei, palavra de sabedoria, de conhecimento, discernimento de espírito, fluem muito bem aqui também na vida dos profetas e também de pastores e mestres. Também tem esse dom, tá? Pastores, mestres e profetas e apóstolos, né? Muitos deles fluem nesses dons também. Fluem parte dele. E o terceiro e último grupo dos 3 dons é profecias, línguas e interpretação de línguas, tá? Profecia, línguas e interpretação de línguas fluem muito, principalmente nos profetas, tá? Os profetas fluem muito nesse dom aqui. Claro, o profeta tem que ter o dom de profecia, de línguas e interpretação de línguas. Paulo fala aqui também sobre os 5 ministérios da igreja, nesse mesmo capítulo, e as funções do corpo de Cristo, né? Pé, orelha, mão, ele fala sobre isso aqui. Cada um na sua função, a diversidade da igreja funcionando em conjunto, né, para trazer o propósito de Deus. E aqui ele fala pelo menos dos 5 ministérios, que é citado, né, os pastores, os mestres, os profetas, os evangelistas e os apóstolos, né? Ele cita primeiro os dons, depois ele cita aqui os 5 ministérios, nos quais esses dons vão fluir, né, trazendo todo o serviço da igreja. E aqui entramos no capítulo 13, né? Capítulo 13 virou até música secular, né? O Renato Russo aí. Capítulo 13 aqui é uma poesia espiritual, né? Poesia espiritual é o dom do amor, né? Ainda que eu falasse a língua dos anjos, dos homens, e não tivesse amor, nada teria. Seria como um sino que retine, sem significado algum. Então, ele entra nessa poesia espiritual falando que o Cristo é o amor, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, está lá em João capítulo 3, né? João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. E Jesus fala isso, fala, ninguém tira a minha vida, ninguém tem poder de tirar a minha vida. Eu a dou por mim mesmo, né? De acordo com a ordem do meu Pai. Então, aqui é a manifestação do verdadeiro amor, né? A graça manifestada pelo amor do nosso Senhor Jesus Cristo,
né, é o próprio amor manifesto nele, que é ele, é o amor em carne. O amor se fez carne, né? Literalmente. E aqui também ele vai falar que esse amor, né? Antes nós éramos meninos, né? Agimos como meninos, depois abandonamos as coisas de meninos e passamos a ser homens, porque crescemos espiritualmente. É isso que Paulo fala aqui. Antes víamos como espelho nebuloso, mas agora vemos como, né, face a face, que vai chegar o dia que nós vamos conhecer ele assim como ele nos conhece, como intimidade. Olha que poderoso esse aqui. E aí no final ele termina que permanece a fé, a esperança e o amor, mas o maior é o amor. Capítulo 14, entramos então aqui mais um capítulo importantíssimo. Paulo fala sobre a importância do dom de profetizar. Ele fala sobre os dois dons aqui, de profecia e de línguas, que fluem juntos. Mas o dom de profecia, ele se considera mais importante, porque o dom de profecia, ele é usado por Deus para edificação comunitária, de toda a comunidade, da igreja. Enquanto o dom de línguas é usado para autoedificação, ou seja, para você se edificar. Porque aquele que fala em línguas, ele vai falando aqui, não fala a si mesmo, mas em espírito fala mistérios e fala diretamente com Deus, pelo Espírito. É como se fosse uma mensagem codificada espiritual, o qual os inimigos não têm acesso. Só o seu espírito, diretamente com o Espírito de Deus, ninguém interpreta esse código. E você edifica o seu próprio espírito, falando em línguas. E Paulo fala, olha, busque com zelo esses dons, principalmente de profetizar. Eu oro em línguas, ele fala, e eu oro muito mais que muitos de vocês. Vocês devem sim orar muito em línguas. Principalmente quando essa língua, para se manifestar na comunidade, tem que haver intérprete. Quando ele vai se manifestar para a comunidade. Ou você interpreta, ou Deus vai ter que levantar o intérprete, ok? Então Paulo conclui esse capítulo aqui falando também sobre a organização no momento do culto, para que ocorra uma edificação genuína e verdadeira em todos os membros da comunidade. Então, fala sobre aqueles que já estão mais tempo na comunidade, os novos convertidos e os visitantes que vão vir conhecer. Porque se você ficar falando só em línguas, como é que eles vão entender os mistérios de Deus? Ou vão entender a palavra que precisa ser exposta. A palavra de Deus precisa ser proferida, profetizada. E ele diz, terminando aqui, que o espírito dos profetas está sujeito aos profetas. Deus não é Deus de confusão, porém ele é Deus de paz. Ok? Ele termina com essa frase. Capítulo 15, então, Paulo anuncia então a base do evangelho aqui no capítulo 15, que Cristo morreu e ressuscitou, e declara as aparições de Jesus para todos os apóstolos, para mais de 500 irmãos, depois para ele mesmo, como o menor dos apóstolos, mas não menos importante, porque ele duramente trabalhou, e trabalhou mais que todos eles juntos, para chegar onde ele tinha chegado ali. Paulo faz essa defesa apostólica, com o maior número de obras. Então Paulo defende a ressurreição dos mortos, aqui nesse capítulo, que todos morreram em Adão, mas todos serão ressuscitados, vivificados novamente em Cristo. E ele mesmo derrotará todos os seus inimigos, ok? E o último inimigo a ser derrotado é a morte. Nesse capítulo aparece isso. Paulo fala da diferença do corpo dos homens, dos animais, dos anjos, das estrelas. Ele vai falando da diferença de um corpo para o outro. E que o nosso corpo espiritual, que hoje é carnal, vai ser transformado em glória e será um corpo incorruptível. E aí ele fala o mistério de Deus aqui do arrebatamento, ao ressoar da última trombeta. Versículo 51, já quase lá no final, ele diz: eis que vos digo o mistério, na verdade nem todos dormiremos, ou seja, dormir significa morrer. Na verdade nem todos dormiremos, mas seremos todos transformados. Versículo 52, no momento, no abrir e fechar de olhos, ante ao toque da última trombeta. Aqui é aquilo que eu falo das festas judaicas. Judaicas não, as festas bíblicas, tá? Que a festa da trombeta, das trombetas, é uma das festas que ainda não se cumpriu. Porque a trombeta soará, ok? E os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então, ele fecha aqui falando literalmente sobre o arrebatamento, que será por ocasião da última celebração das festas das trombetas, onde os judeus não vão mais conseguir comemorar por causa da perseguição, ok? Deus abençoe, um grande abraço.